Fala, Caveira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós vamos estudar juntos a parte dos serviços médicos, beleza? É uma parte muito interessante que você vai conseguir aprender e memorizar. Existem alguns detalhes, por isso que eu falo com você para pegar o seu material aí, sua caneta marca-T, sua caneta vermelha, azul, para que você possa ir anotando e destacando junto comigo. De preferência, o seu material impresso. Caso não possa ou não dê, né? Você vai anotando aí que funciona do mesmo jeito, tá bom? Então toma cuidado com essa parte aqui, porque existem muitas regras e aqui, consequentemente, as bancas gostam de cobrar, porque as pessoas prestam pouca atenção nisso daqui. Então vamos lá, nós vamos fazer tudo detalhado para que você consiga entender e, consequentemente, memorizar, tá bom? Vamos lá? Vamos em busca da nossa farda? Tem que vibrar. Pega aí junto comigo então, ó. Regra de 24 a 35, então vamos lá. Nos moldes das regras mínimas das Nações Unidas, para o tratamento dos presos, regras de Mandela, os serviços médicos. Então vamos aqui, qual que é a nossa legislação mesmo? Regras de Mandela. Beleza, você já está se acostumando com isso daí, né? Aí vem os serviços médicos. Então o assunto é são os serviços médicos, ok. E também eles representam o nosso comando. Porque os serviços médicos aqui, né, tem que estar de acordo com as regras de Mandela. Ou seja, está buscando a resposta correta, tá bom? Vamos lá. Letra A. A prestação de serviços médicos aos reclusos é prioritariamente da responsabilidade do Estado. Aí por aqui a gente já para porque já está errado. Como assim, Rodrigão? O termo errado, isso aqui, ó, prioritariamente. Então vamos só pegar um marca-texto verde aqui para que a gente possa ir entendendo, tá bom? Vamos lá, ó. Portanto, os serviços médicos são de responsabilidade do Estado. E aqui eu quero chamar a atenção para duas palavras. Ó, prioritariamente, ou seja, dá a ideia que existe alguém que tem uma responsabilidade maior, porém essa responsabilidade ela pode ser dividida, tá bom? Isso que é o que? Prioritariamente. Então vamos colocar isso aqui no contexto? Vamos lá, ó. Você aí tem a prioridade sobre o pagamento das contas na sua casa. Ou seja, você pode e deve, na verdade, pagar a maioria das contas. Então, nesse caso aqui, você tem o que? Uma prioridade. Agora, preste atenção nisso daqui. Privativamente é outro termo. O que significa isso? O Estado ele tem responsabilidade privativa, ou seja, só cabe a ele, tá bom? Então preste atenção, privativa só ao Estado. Prioritariamente é o Estado que é o maior responsável, porém pode haver uma divisão ali nas atribuições. Nem prioritariamente, nem privativamente estão corretos, tá bom? Porque a responsabilidade aqui, embora o termo privativamente se encaixaria na leitura, porque não vai mudar o sentido, porém ele não se encontra dentro das regras de Mandela. Então, por isso que está o quê? Errado também, tá bom? Então, a saúde é de quê? De responsabilidade do Estado, só isso, certo? Vamos lá então. Os reclusos devem poder usufruir dos mesmos padrões e serviços disponíveis à comunidade e ter acesso gratuito aos serviços de saúde necessários, sem discriminação em razão de sua situação jurídica. Certo? Ok, essa parte aí está correta. O único erro é o que eu já chamei a sua atenção. Agora, o que que eu quero destacar aqui junto com você, ó? Os reclusos eles vão ter acesso gratuito aos serviços de saúde necessários, certo? E deixa eu pegar aqui de outra cor, sem discriminação. Sem discriminação em razão de sua situação jurídica, ou seja, se está cumprindo pena, se está esperando lá julgamento, correto? Então, beleza, vamos lá. Letra B. Os serviços médicos devem ser organizados em estreita ligação com a administração geral da saúde pública, de forma a garantir a continuidade do tratamento e da assistência, excluindo os casos de HIV. Agora observa que aqui esse português é o português de Portugal, que está VIH, tá?
Isso daqui para a gente é HIV. Lá em Portugal tem essa nomenclatura, mas não tem problema. Na hora da sua prova vai cair HIV, se eles quiserem cobrar isso, sem nenhum equívoco, tá bom? Então, excluindo os casos de HIV, tuberculose e outras doenças infecto-contagiosas, infecciosas, perdão, e da toxicodependência. Toxicodependência é o que? A pessoa que é viciada em drogas, em tóxicos, tá bom? Agora vamos lá. O termo aqui não é excluindo. Pega a sua caneta vermelha aí, deixa eu até marcar que tá errado. Isso. E é o que? Incluindo. Certinho? Agora vamos entender essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui o marca-texto, isso, e vou pegar um marca-texto amarelo. Então, os serviços médicos devem ser organizados com estreita ligação com a administração geral da saúde pública. Por que isso, Rodrigão? Como é que seria isso? Ó, suponhamos que o recluso, antes de ser preso, ele estava fazendo um tratamento de saúde, ou ele fez algum exame de sangue, que ele estava guardando ali o resultado. Então, por isso que vai ter essa integração da unidade de saúde prisional com a unidade geral da saúde no país. Então, dessa forma, para quê? Para que ele tenha um atendimento à saúde de forma contínua, viu? E presta atenção aqui, incluindo, né, questões de HIV, tuberculose. Tuberculose, então, é uma doença de fácil contágio. Então, assim, por mais que dentro das regras de Mandela existe a previsão de que apenas um recluso fique em cada cela, mas caso isso no Brasil fosse seguido também, né, teria o contato ali em áreas comuns, como por exemplo, na hora que fosse praticar algum exercício físico. Então, essa atenção à saúde, principalmente em questões infecciosas ou contagiosas, ela tem que ser contínua, tem que ser monitorada, tendo em vista o quê? A saúde dos outros reclusos, tá bom? Então vamos só fechar aqui essa parte, ó. Então, os serviços médicos devem ser organizados em estreita ligação com a administração geral da saúde pública, de forma a garantir a continuidade do tratamento e da assistência, lê junto comigo aí, incluindo, né, os casos de HIV, tuberculose, de outras doenças infecciosas e da toxicodependência. Tá bom? Então, vamos lá. Letra B está errada. Letra C. Todos os estabelecimentos prisionais devem ter um serviço de saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e melhorar a saúde física e mental dos reclusos. Então, até aqui está correto. Saúde, então, não é? Para as regras de Mandela, inclui a saúde física e mental. Ok? Muito bem. Dos reclusos prestando particular atenção. Então, vou destacar aqui junto com você. Particular atenção para quem? Vamos lá. Vou pegar aqui de caneta. Isso. Primeira coisa, para os reclusos com necessidades especiais ou com problemas de saúde que dificultem sua reabilitação e retorno ao trabalho. O erro está aqui, ó, retorno ao trabalho. O foco da saúde não é retornar ao trabalho, porque se fosse isso, haveria trabalho o quê? Obrigatório. Então, estou cuidando da sua saúde para você voltar a trabalhar o quanto antes? Não, tá bom? Então, presta atenção nisso. Atenção à saúde mental e física, com foco, né, com atenção especial para as pessoas com necessidades especiais ou com problemas de saúde, tá bom? Ok. Então, beleza. Vamos lá, vamos seguindo. Então, o nosso gabarito da questão 20 vai ser o quê? Letra D. Vamos lá. Lê junto comigo aí. 1, 2, 3. Os serviços de saúde devem ser compostos por uma equipe interdisciplinar com pessoal qualificado e suficiente, capaz de exercer sua atividade com total independência clínica, devendo ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria. Todos os reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um dentista qualificado.
Olha, eu acho essa parte aqui, essa aqui é a regra, salvo engano, é a regra 25, parágrafo 2º. O que que acontece? Dentro dessa parte, eu achei muito bagunçado, porque ele tem vários termos aqui, mas eu vou organizar isso daqui junto com você, tá bom? Bora lá. Então, o que que eu tenho? Ó, os serviços de saúde eles podem ser compostos, na verdade podem não, vamos até destacar isso daqui, ó. Eles devem ser compostos por uma equipe interdisciplinar. Ok, então equipe interdisciplinar com pessoal. Aí agora observe esse termo aqui, ó, com pessoal qualificado e suficiente. Então, assim, as regras de Mandela, eles não fazem menção específica à quantidade, quanto que é suficiente, é que eles não fazem. Até então, a única determinação que nós vimos foi o quê? Em relação à hora de exercício físico, para aquelas pessoas que não exerçam atividade laboral no exterior, que vai ser o quê? Uma hora, pelo menos uma hora diária ao ar livre, né? Quando as condições climáticas permitirem. Mas vamos retomar para cá, porque é pessoal qualificado e suficiente, certo? Beleza, vamos lá. Capaz de exercer sua atividade com total independência clínica. Então, isso aqui nós precisamos marcar também. Independência total, independência clínica. Como assim, Rodrigão? Isso aqui é muito tranquilo. Porque suponhamos, isso aqui eu já estou adiantando para você lá na parte das sanções administrativas. Então, suponhamos lá que o diretor da unidade prisional, ele determinou um isolamento de 3 dias para um recluso lá. Só que o que que acontece? A equipe médica identificou que se esse recluso ficar esse tempo todo, esses 3 dias lá, a saúde dele vai piorar, porque ele já está com um nível de estresse muito alto, por determinadas situações que aconteceram lá, por exemplo. Então, dessa forma aqui, mesmo o diretor da unidade prisional querendo aplicar essa sanção, ele não vai poder, né? Por isso que fala com total independência clínica, ou seja, sem ingerência também ó, do diretor da unidade prisional, né? Pessoas de fora, eles vão poder exercer mesmo, viu? Vamos lá. Devendo ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria. Então, pegue aqui junto comigo, essa equipe interdisciplinar deve ter conhecimentos especializados de psicologia e psiquiatria, ok, né? E todos os reclusos devem poder beneficiar dos serviços de um dentista qualificado. Ok? Então são três. Vamos contar aqui juntos. Então, ó, primeira coisa, a equipe ela é interdisciplinar e ela vai ter pessoal qualificado o suficiente. Eles vão agir com total independência clínica. Isso daqui é muito importante, viu? Independência clínica. Se tiver só independência, vai estar errado, porque nós temos a questão administrativa, certo? E eles precisam ter conhecimentos especializados em psicologia e psiquiatria, e todos os reclusos também vão ter acesso a um dentista qualificado. Observa que o termo, ó, se colocar lá na hora da prova só um dentista, vai estar errado. As regras de Mandela ainda especificaram, precisa ser um dentista qualificado, não é qualquer dentista não, tá bom? Vamos lá. Questão agora 21. Segundo as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, né, regras de Mandela, é correto afirmar que. Então vamos lá, destaca aí junto comigo. Ó, regras de Mandela, aqui nós não temos um assunto, né? Então está pedindo só o comando, é correto, tá bom? Então eu só quero fazer uma observação antes da gente aprofundar ainda na questão. Observa que aqui nós já batemos 14 minutos de treinamento e nós terminamos agora a primeira questão, nós estamos indo para a segunda. Lembrando que você pode e deve assistir cada treinamento na velocidade 1.5, 2.0, porque você não vai ter perca de aprendizado.
Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui? É porque nós estamos aprendendo mesmo, viu? Você que já domina a matéria, você pode avançar com maior agilidade, só naquelas questões que você ficou com dúvida. Mas para você que está tendo os primeiros contatos aqui com as regras, faço questão de explicar também o que elas se tratam. E depois, lá para o final dos treinamentos, nós vamos ter um mix aqui de questões para que a gente possa revisar e nós vamos mais direto ao ponto. Beleza? Então, ok, pegue o seu material e vamos lá. Letra A. Os serviços de saúde devem elaborar registros médicos individuais e coletivos, confidenciais, atualizados e precisos para cada um dos reclusos. Aqui eu já vou parar com você e você já vai observar que a alternativa está errada. Por quê? Observa aqui junto comigo, ó. Esses registros, eles precisam ser, de acordo com a questão, né? Individual e coletivo para cada um dos reclusos? Não. Aqui que está errado, tá vendo? Ó? Então, esse registro, ele é individual, tá? Então, vamos fazer as marcações aqui. Pega a sua caneta marca-texto junto comigo, ó. Então, os serviços médicos vão elaborar, os serviços de saúde vão elaborar registros médicos individuais, certo? Confidenciais, atualizados e precisos para cada um dos reclusos. E eles devem ter acesso, ou seja, os reclusos, né, vão ter acesso sempre que solicitado. Beleza. Vamos seguindo aqui. Além disso, né, o recluso também pode ter acesso ao seu registro médico através de uma terceira pessoa que foi por ele, né, por si designada. Então, em síntese aqui, o registro médico, ele é individual. O preso, o recluso, ele vai ter acesso sempre que ele solicitar, e ele também pode ter acesso a esse registro médico através de uma terceira pessoa que ele designar, ou seja, que ele autorizar, tá bom? Vamos lá. Letra B. O registro médico deve ser encaminhado para o serviço de saúde do estabelecimento prisional para o qual o recluso é transferido, encontrando-se sujeito à confidencialidade médica, correto? Tá bom? Esse aqui é o nosso gabarito. E é uma questão que você pode interpretar junto comigo. Deixa eu pegar aqui de amarelo, ó. Então, para onde o recluso for transferido, esse registro médico vai ser encaminhado. Ok? Bem tranquilo. E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de confidencialidade médica, ou seja, o recluso ele foi transferido junto com as informações dele, né, a pasta dele lá, vai ser transferido também esse relatório médico. E ninguém vai ter acesso, a não ser a outra equipe médica do local para onde ele está sendo transferido. Tá bom? Certo! Vamos lá. Letra C. Todos os estabelecimentos prisionais devem assegurar o pronto acesso a tratamentos médicos. Aqui já está errado. Por quê, Rodrigão? Bora lá, deixa eu pegar aqui a caneta. Isto. Marcar um X aqui. A tratamentos médicos urgentes, viu? Então, muito cuidado nessa hora aqui, ó. Porque exatamente aqui, em casos urgentes. Isso. Em casos urgentes. Então, pega aqui junto comigo, ó. Pegar aqui de amarelo. Todos os estabelecimentos prisionais devem assegurar pronto acesso, é como se fosse um pronto atendimento, né? Aqui, a tratamentos médicos em casos urgentes. O erro, no caso aqui, foi em função dessa parte que ficou incompleta, tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Os reclusos que necessitam de cuidados especializados ou de cirurgia devem ser transferidos para estabelecimentos especializados ou para hospitais civis. Então, quem precisar de cuidado especial ou de cirurgia vai ser transferido para o quê? Para um estabelecimento
especializado ou para algum hospital civil. Tá bom? Agora vem, se os estabelecimentos prisionais possuírem instalações hospitalares próprias, estas devem dispor de pessoal e de equipamento apropriados que permitam prestar aos reclusos doentes os cuidados e os tratamentos adequados. Então, se a unidade prisional, se o estabelecimento prisional, ele possuir instalações hospitalares, o que que ela vai precisar, o que que essa unidade, o que que essa instalação hospitalar, perdão, ela vai precisar? Ela vai precisar de pessoal e de equipamento apropriado para dar ao preso, né, todo o cuidado do tratamento adequado. Então aqui nessa parte, observe, a unidade prisional pode ter um sistema de saúde próprio? Pode. Mas se em casos de urgência, né, o estabelecimento prisional, dispor desse equipamento e de pessoal, o recluso pode ficar ali. Se não, ele deve ser transferido para uma unidade especializada ou para algum hospital civil. E isso de responsabilidade de quem? Do Estado, conforme nós já vimos aqui no início, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá aqui na letra D, ó. As decisões clínicas só podem ser tomadas por profissionais de saúde responsáveis e não podem ser modificadas ou ignoradas pela equipe prisional médica. Certo ou errado? Errado. Por quê? É pela equipe prisional não médica. Então, era aquilo que eu estava comentando com você, ó. Porque quem não faz parte do corpo clínico médico não pode ignorar uma decisão que foi já estabelecida pelos profissionais de saúde, tá bom? Então vamos aqui, ó, vamos destacar. As decisões clínicas, né? Então, decisão clínica só pode ser tomada por profissionais de saúde. E elas não podem ser modificadas nem ignoradas pela equipe prisional não médica. Tá bom? Vamos lá então. Então, portanto, o gabarito nós já vimos, né? Bora lá, 22. São regras de Mandela, exceto. Então, pega aqui junto comigo. Qual que é a legislação? Regras de Mandela. Beleza. Tá pedindo a resposta certa ou a resposta errada? Resposta errada. Então, vem aqui, ó. Nos estabelecimentos prisionais para as mulheres devem existir instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que seja possível, devem ser tomadas medidas para que o parto tenha lugar no hospital civil. Se a criança nascer num estabelecimento prisional, tal fato não deve constar do respectivo registro de nascimento. Então vamos lá, ó. Isso daqui está correto. Letra A, certinho, então por isso nós não vamos marcar. Mas vamos entender aqui, ó. Vou pegar aqui, isso, de amarelo. Então, nos estabelecimentos prisionais para mulheres, devem, deixa eu só destacar isso daqui, ó. Devem, não é podem, não. Podem é o quê? Eventualmente não acontece, mas aqui é uma obrigação. Devem existir instalações médicas especiais. Existir instalações médicas especiais. Para quê? Então, deixa eu pegar aqui de verde. Para tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Certo? Então, nos estabelecimentos prisionais, devem existir exatamente locais destinados especiais para tratar as mulheres grávidas que acabaram de dar à luz e das convalescentes. Esses três tópicos aqui, certo? Vamos seguindo aqui. Desde que seja possível, então, deixa eu pegar aqui, ó. Desde que seja possível, o parto vai acontecer num hospital civil. Tá bom. Agora, se não for possível, então, se a criança nascer num estabelecimento prisional, tal fato não
deve constar do respectivo registro de nascimento. Então, exatamente isso. Lá no seu, né, na sua certidão de nascimento, consta o hospital que você nasceu. Se a criança nascer num estabelecimento prisional, isso não vai constar no registro dela, tá bom? Então, essa pergunta gosta de ser cobrada em prova. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos lá. Ó, letra B. O médico, ou quando aplicável, né, outros profissionais de saúde qualificados devem visitar diariamente todos os reclusos que se encontrem doentes ou que se queixem de problemas físicos ou mentais ou de ferimentos, e todos aqueles para os quais a sua atenção é especialmente necessária. Todos os exames médicos devem ser conduzidos em total confidencialidade, ou seja, ninguém vai saber do que se trata, tá? Então, letra B também está correta. Então, vamos aqui. O médico, vou pegar aqui de amarelo, isso. Médico ou outro profissional qualificado devem visitar diariamente. Então, observe isso daqui. Visitar diariamente quem? Todos os reclusos que se encontrem doentes. Vamos marcar aí juntos. Todos os reclusos que se encontrem doentes ou que se queixem de problemas físicos ou mentais ou de ferimentos. Tá bom? Então, nesse caso aqui, visita médica. Deixa eu pegar aqui de caneta, isso. Visita médica, o quê? Vamos colocar aqui, ó. Visita médica diária. Para quem? Então vamos lá. Para todos que estão doentes. Isso aqui é importante fazer esse resumo. Vai anotando aí junto comigo. Para os doentes. Para aqueles que se queixem. Certo? De quê? De problemas físicos, de problemas mentais, certo? De ferimentos ou, né, todos aqueles para os quais sua atenção é especialmente necessária. Então, a atenção é necessária, certo? Todos os exames devem ser conduzidos em total confidencialidade. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente isso. Para quem que o médico deve dar atenção diária, o médico ou algum profissional especializado? Então, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que se queixam de problemas físicos ou mentais, para aqueles feridos ou para aquelas pessoas cuja sua atenção seja necessária, tá? Exemplo, às vezes a pessoa não tem sei lá, um ferimento, ela não tem um problema físico, mas ela pode ter eventualmente uma necessidade especial. Não é nem um problema mental, não. É uma necessidade especial, ou seja, a pessoa é cega, ou então a pessoa ali é surda, alguma coisa nesse sentido que vai justificar, além de uma questão mental. Beleza? Show de bola. Então, certo aqui. Letra C. O médico deve comunicar imediatamente ao diretor sempre que julgue que a saúde física ou mental do recluso foi ou será desfavoravelmente afetada pelo prolongamento ou pela aplicação de qualquer modalidade do regime de detenção. Engraçado que assim, ó, aqui é o nosso gabarito, letra C. Tá? O médico deve comunicar. As regras de Mandela não definem que tem que ser imediatamente, então não define o prazo, viu? Então o médico deve comunicar ao diretor sempre que julgue, né, que a saúde física ou mental, isso aqui nós já vimos, saúde física ou mental, porque esses são os dois âmbitos da saúde do recluso, né? Será desfavoravelmente afetada pelo quê? Pelo prolongamento
ou a aplicação de qualquer modalidade do regime de detenção. Ou seja, um afastamento, alguma obrigação que o preso tem que cumprir, por exemplo, eventualmente, se ele não quiser fazer atividade física. Então, isso aqui são só exemplos, tá bom? Então, essa comunicação ela não precisa ser imediata, mas precisa existir, certo? Então, o gabarito por isso que é letra C. Vamos lá. Então, vamos seguindo aqui. Isto, vou pegar aqui a caneta. Vamos aqui, letra D. Se durante o exame de admissão ou na prestação posterior de cuidados médicos, o médico, lê junto comigo, o médico ou profissional de saúde detectar qualquer sinal de tortura, punição ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, deve registrar e comunicar tais casos à autoridade médica, administrativa ou judicial competente. Então, essa parte que é muito importante você tomar cuidado, porque se refere à tortura. Então, nesse momento aqui, você aí tem que ficar muito ligado nessa parte, porque exatamente isso pode ser objeto da sua prova, tá bom? Vamos lá. Devem ser seguidos os procedimentos de salvaguarda apropriados, ou seja, né, para defender a pessoa, para garantir que o recluso, as pessoas a ele associadas, não sejam expostos a perigos previsíveis. Ok, então vamos marcar aqui junto comigo. Ó. Existem duas formas. Durante o exame de admissão, ou seja, quando a pessoa está chegando, ou aonde? Na prestação posterior de cuidados médicos, ou seja, a pessoa já está dentro do sistema prisional. Tá? Aí vem o médico ou profissional de saúde que detectar, por exemplo, por que chama profissional de saúde? Porque pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, tá bom? Então eles não são médicos, então são profissionais de saúde mental, beleza? Vamos lá. Então, médico ou profissional de saúde que detectar qualquer sinal, observa aqui, ele precisa detectar. Na hora da prova, eles vão querer colocar assim, que supor, tá bom? Supor não é detectar. Supor é opinião, supor é hipótese. Aqui nós estamos tratando de um fato concreto. Ele detectou, ele identificou, certo? Sinal de tortura. Então, deixa eu pegar aqui de azul. Vamos lá. Sinal de tortura, punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Certo? A partir do momento que identificou, né, que ele detectou, o que que ele deve fazer? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Deve. São dois procedimentos. Então deixa eu pegar aqui agora de caneta vermelha. Ele deve registrar, é o primeiro procedimento, e ele deve comunicar, tá bom? Registrar é para garantir que a informação é fidedigna e comunicar é para afirmar que as autoridades estão sabendo. Ele vai comunicar para quem? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. A autoridade médica, certo? Administrativa, autoridade médica, autoridade administrativa ou autoridade judicial competente. Beleza. Depois, né, vamos identificar que isso daqui seja a primeira parte, do se até competente. Depois que houve essa detecção, depois que houve a comunicação e o registro, o que que vai ser feito? Devem ser seguidos procedimentos de salvaguarda. Então vamos lá. Vou pegar aqui de laranja. Procedimentos de salvaguarda. Para garantir que o quê? Que o recluso e as pessoas a ele associadas não sejam expostos. Então vamos lá. Vou pegar aqui de outra cor. Isto.
Ó, não sejam expostos a perigos previsíveis. Ou seja, se identificou que houve ali algum indício de tortura, além da comunicação, né? Vai ter o cuidado para que o preso e as pessoas ligadas a ele, ou seja, pode ser o advogado, pode ser a família, eles não sejam expostos a algum procedimento, algum atentado previsível, ou seja, ou que seja uma retaliação, ou que seja alguma agressão física, entendeu? Então, dessa forma, as regras de Mandela não especificaram o que vai ser essa salvaguarda. Só definiu que o preso, o recluso e as pessoas ligadas a eles têm que ser postas a salvo, tá? De perigos previsíveis. É isso que está dizendo, tá bom? Então, show de bola aqui. Vamos lá. Então, no caso, não é? Letra D também está certa. Então, nós vamos agora para a questão 23. Nas regras de Mandela, está previsto que a decisão que permite a criança ficar com seu pai ou com sua mãe no estabelecimento prisional deve ser baseada no interesse da criança, certo? Nos estabelecimentos prisionais que acolhem filhos de reclusos, devem ser tomadas providências para garantir. Então vamos lá, parte por parte. Vou pegar aqui a caneta. Isso. Qual que é o assunto? A legislação, regras de Mandela. Agora vamos lá. Dentro da regra de Mandela, o quê? Decisões, né, nos lugares que está previsto que a criança ficar com seu pai ou com a sua mãe no estabelecimento prisional deve ser baseado. Deixa eu pegar aqui de outra cor, que isso aqui é importante. Vou pegar aqui de amarelo. Isso. Deve ser baseada no melhor interesse para a criança. Isso aqui é importante. Então, caso exista aí locais, né, ou seja, estabelecimentos prisionais que recebam essas crianças para ficar tanto com o pai ou com a mãe, o que vai acontecer? Essa decisão, essa possibilidade deve ser tomada no quê? No interesse da criança. Eles vão querer colocar lá no interesse dos pais, no interesse da família, não, no interesse da criança. Se eles entenderem que a criança ela vai ser prejudicada ou que vai ser de alguma forma impactada negativamente por essa convivência dentro do sistema prisional, isso não será aceito, ou seja, a criança não vai para lá, tá bom? Ok. Nos estabelecimentos prisionais que acolhem filhos de reclusos, devem ser tomadas providências para garantir. Então, aqui é o nosso comando, né? Deixa eu pegar aqui, ó, providências para garantir. Ou seja, pedindo a resposta correta. Então, vamos aqui. Letra A. Um infantário interno dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer quando não estejam ao cuidado dos pais. Errado, porque o infantário, deixa eu pegar aqui de vermelho, ele não é só interno, tá? O infantário, ele é interno e ele também pode ser externo, ou seja, dentro ou fora da unidade prisional. O infantário interno ou externo, dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam permanecer quando não estejam ao cuidado dos pais. Letra B. Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem médica, no ingresso e monitoração mensal do seu desenvolvimento por especialistas. Esse monitoramento ele não é mensal, ele é constante. Tá? Então, o monitoramento da criança, né, através de um pediatra, ele não é mensal, ele ocorre de forma constante. Qual que é essa constância, Rodrigo? Nem as regras de Mandela trouxeram, tá bom? Então, vamos ficar atentos aqui. Vamos aqui. E, né, monitoramento constante do seu desenvolvimento por especialistas. Certo?
Letra C. As crianças que se encontrem nos estabelecimentos prisionais com os pais nunca devem ser tratadas como prisioneiras. Gabarito letra C. Até por uma questão óbvia, né? Elas não são prisioneiras. Ok. Então nunca vai ser imposta nenhuma medida para elas. Letra D. Um infantário externo. Infantário externo ou interno. Ou seja, Rodrigo, o que é um infantário? Um berçário, tá? Agora, só um detalhe aqui, ó, nessa anterior. Já pensou se isso pudesse ser aplicado? Óbvio que esse é o horror. Mas eu falo assim, essa criança está dando trabalho demais. Vamos colocar ela, sei lá, no isolamento por, sei lá, 2 minutos, 2 horas. Não pode. Nunca serão tratadas como prisioneiras. Certo? Ok. 24 aqui, ó. Sobre as regras de Mandela, assinale a afirmativa correta. Um médico ou qualquer outro profissional de saúde qualificado, seja ele subordinado ou não ao médico, deve observar, conversar e examinar todos os reclusos o mais depressa possível após a sua admissão no estabelecimento prisional e, em seguida, sempre que necessário. Deve dar-se especial atenção a. Isso aqui nós já até vimos, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui. Qual que é a nossa legislação? Regras de Mandela. Qual que é o assunto? Ó, um médico ou qualquer outro profissional de saúde. Aí o que acontece? Vamos pegar aqui de verde. Deve dar atenção especial para quem? Então vamos ver aqui, ó. Letra A, para identificar as necessidades de cuidados médicos e adotar as medidas de tratamento necessárias. Gabarito letra A, tá? Então, identificar as necessidades de cuidados médicos e adotar as medidas de tratamento necessárias. Vamos ver as outras aqui, ó. Letra B, identificar qualquer maus trato que o recluso recém-chegado tenha sido submetido antes ou depois de sua entrada no estabelecimento prisional. Olha aqui, se ele está acabando de chegar, identificar maus tratos que o recluso recém-admitido, ele recém-chegado, tenha submetido antes ou depois de sua entrada? Não, é só antes, né? Porque é o recluso que é o quê? Recém-chegado, viu? Obviamente que eles vão ter ali um monitoramento constante, né? Inclusive nós já vimos isso agora há pouco sobre essa questão da tortura. Só que nesse caso você tem que ficar atento e atenta se é um recluso recém-chegado. Então, nesse sentido aqui, tem que ser alguma tortura praticada antes, né? Ok, de sua entrada no estabelecimento prisional. Letra C. Identificar qualquer sinal de estresse psicológico ou de qualquer outro tipo causado pela detenção, incluindo não só o risco de suicídio ou de lesões auto-infligidas, ou seja, que a pessoa mesmo se fere, né? Sintomas de abstinência resultantes do uso de drogas, medicamentos ou álcool. Devem ser tomadas todas as medidas médicas ou tratamentos individualizados apropriados. Né? Certo ou errado? Errado. O erro aqui é a medida médica, viu? Devem ser tomadas todas as medidas. Então, muito cuidado quanto a essa parte aqui, porque é exatamente isso, ó. Vai identificar qualquer sinal de estresse psicológico ou de qualquer outro tipo, né, de estresse causado pela detenção. A partir do momento que identificou, o que acontece? Devem ser tomadas todas as medidas ou tratamentos individualizados apropriados. Então, não são medidas médicas, tá bom? Às vezes vai ficar ali conversando com a pessoa, vai deixar alguém de olho nela, então isso não quer dizer que é um tratamento médico, beleza?
A gente está avançando muito aqui, viu? Eu não gosto de fragmentar treinamentos, então essa parte da assistência médica eu estou indo até o final, tá bom? Mas caso você ache que fique muito extenso para você, você pode parar naturalmente e você vai avançando assim que você descansar ou que puder retomar, certo? Vamos lá. Então vamos aqui na letra D, ó. Nos casos em que se suspeita que o recluso é portador de uma doença infecto-contagiosa, deve-se providenciar-se o isolamento imediato e o tratamento adequado durante o período de infecção. Aqui está errado, mas por quê? Ó, o isolamento ele não é imediato, é um isolamento clínico, viu? Porque assim, quando é um isolamento imediato, parece que a pessoa vai cumprir ali algum isolamento como medida, como uma sanção administrativa, né? Alguma medida ali que foi aplicada a ele em função do comportamento. Mas na verdade, esse daqui é um isolamento clínico, ou seja, a pessoa vai estar isolada, porém ela vai ter todo o monitoramento médico, viu? Então, muito cuidado quanto a essa parte aqui, porque exatamente fala comigo o quê? Isolamento clínico. Vamos lá, caveiras. Então tem que vibrar. Olha aqui. Então, por isso que está o quê? Errado. Certo. Vamos lá, na questão 25. De acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, a relação entre o médico ou outros profissionais de saúde e o recluso deve ser regida pelos mesmos padrões éticos e profissionais aplicados aos pacientes da comunidade. Em particular, né? Então, ou seja, como é que deve ser essa relação aí? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Nossa legislação, né? Regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos. Ok, agora qual que é o assunto? Relação entre o médico ou outros profissionais de saúde e o recluso, tá? E qual que é o comando aqui? Em particular. Ou seja, está pedindo a resposta correta. Vamos lá. Ó, em particular, o dever de proteger a saúde física e mental do recluso e a prevenção e tratamento de doenças baseados apenas em fundamentos clínicos. Gabarito letra A para gente, ok? Então, isso daqui nós já vimos, ó, dever de proteger a saúde. Como que é definida a saúde aqui? Saúde física e mental do recluso, a prevenção e tratamento de doenças. Aí vem aqui, ó, baseado apenas em fundamentos clínicos. Ou seja, o fundamento ele tem que ser médico, ele não pode ser baseado em experimentos, em observações, nada disso, tá bom? Então, fundamentos o quê? Clínicos, ou seja, alguma doença que o preso tenha de fato ou algum transtorno que ele venha apresentando. Beleza? Vamos lá. Letra B. A adesão à autonomia do recluso no que concerne à sua própria saúde e ao consentimento informado na relação médico-paciente pode ser relativizada em prol da saúde do recluso. Errado. Isso aqui é um ponto importante, viu? Porque o que vai acontecer aqui? De acordo com as regras de Mandela, o preso, o recluso, ele tem o poder sobre o poder em relação à comunicação da própria saúde, tá bom? Então, adesão à autonomia do recluso no que concerne à sua própria saúde e ao consentimento informado na relação médico-paciente. Ou seja, se o recluso ele não quiser que informe para a sua família o estado de saúde dele, isso vai ser respeitado, tá bom? Então, certo. Letra C. A confidencialidade da informação médica, a menos que manter tal confidencialidade resulte numa ameaça real para o paciente, para os reclusos ou para os familiares, tá? No caso aqui, não é essa parte final,
é apenas para o paciente, tá bom? Então, a confidencialidade da informação médica, a menos que manter essa confidencialidade resulte numa ameaça real iminente para o paciente e não para os outros reclusos ou familiares, tá bom? Vamos lá aqui. Letra D. A absoluta proibição de participar ativa. Esse aqui eu quero que você marque, viu? Ó, absoluta proibição de participar ativa ou passivamente em atos que possam consistir em tortura ou sanções ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, incluindo, deixa eu destacar isso daqui. Ó, primeira coisa, absoluta proibição de participar, né? Incluindo o quê? Aí deixa eu pegar. Experiências médicas ou científicas que possam ser prejudiciais à saúde do recluso, tais como remoção de células, tecidos, órgãos, bem como cirurgia sem consentimento do sistema prisional. O erro está no final, viu? Mas esse início que nós destacamos está corretíssimo. Observe isso daqui, ó. Não pode participar de nada que resulte em experiência, porque isso vai, com certeza, configurar tortura ou um tratamento cruel. Então, o preso, ele não pode, o recluso, ele não pode participar, nem passiva, nem ativamente, de nenhum experimento, de nada que resulte em tortura, em algum tratamento desumano, tá bom? Muito cuidado quanto a isso, porque nós falamos a respeito de experiências. Em seguida, nós vamos falar sobre tratamentos que podem ajudar a sociedade. Então, isso daqui é permitido através do livre consentimento. Agora, essa parte agora que nós estamos estudando, ou seja, que vai envolver uma experiência, remoção de órgãos, essa coisa toda, fala lá, experiência, ou seja, algo que não sabe o que vai dar, é vedado, é proibido. Certo? Vamos lá. 26. Assinale a opção correta relativamente às regras mínimas para o tratamento de preso da ONU. Então, opção correta. Primeiro nós vamos pegar aqui a legislação, né? Regras mínimas para o tratamento do preso. Beleza? Está pedindo a resposta certa ou a resposta errada? A resposta correta. Opção correta, então, circulando aí. Vamos lá. Letra A. Desde que não incorra em tortura, em sanções ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, incluindo experiências médicas ou científicas que possam ser prejudiciais à saúde do recluso, deve ser permitido a ele, com base no seu livre e informado consentimento e de acordo com as leis aplicáveis, participar em ensaios clínicos e outras pesquisas de saúde acessíveis à comunidade, se o resultado de tais pesquisas e experiências forem capazes de produzir um benefício direto e significativo à sua saúde e doar células, tecidos ou órgãos aparentes. Então, assim, esse aqui é o nosso gabarito, né? Se não configurar tortura, desde que haja, seu livre e informado consentimento e de acordo com as leis aplicáveis, ele pode participar de ensaios clínicos, pesquisas de saúde, se o resultado, agora deixa eu pegar aqui, se o resultado de tais pesquisas, agora observa aqui, experiências. Da mesma forma, nós vimos isso daqui, tá bom? Incluindo experiências médicas, tá? Agora, nesse caso aqui, a experiência médica que possam ser prejudicial à saúde, elas são vedadas. Agora, a experiência que possa produzir, né, um benefício direto e significativo à saúde, ela é permitida, bem como doar tecidos e órgãos aparentes. Então, isso daqui é uma questão muito importante que, às vezes, na verdade, a banca ela vai querer bater nisso porque vai causar confusão. Então, experiências, em síntese, anota aí, experiências
que vão causar um impacto positivo à saúde do recluso, ok. Agora, experimentos que possam prejudicar a saúde, isso dali é o quê? Vedado. Exemplo, Rodrigão, vamos lá. Suponhamos que o recluso está em fase terminal de câncer e surgiu ali um experimento, uma possibilidade de um tratamento alternativo que possa atenuá-lo, que possa vir até a curá-lo. Ele está autorizado a participar? Sim, desde que haja seu livre consentimento. Agora a pessoa está em fase terminal de câncer, surgiu um experimento ali para, sei lá, ver se consegue reproduzir um órgão humano com saúde para futuras doações, uma coisa absurda. E isso aqui vai prejudicar a saúde daquele recluso. Então isso é o que? Vedado. Fique atento e pode ficar tranquilo quanto a isso, porque esse termo tem que estar lá. Se for algo benéfico à saúde, essa experiência ela será permitida através do livre consentimento. Agora, se for algo prejudicial, aí isso daqui é o que? Vedado, a experiência é proibida. Beleza? Vamos lá então. Letra B. O médico, ou quando aplicável, outros profissionais de saúde qualificados devem visitar semanalmente todos os reclusos que se encontrem doentes, que se queixem. Aí, se você estiver lembrando disso daqui, o erro da questão, da alternativa, é falar semanalmente. Porque o correto seria o quê? Diariamente. Certo? Todos os reclusos que se encontrem doentes, que se queixem de problemas físicos ou mentais, de ferimentos ou todos para os quais sua atenção é especialmente necessária. Todos os exames médicos devem ser conduzidos com total confidencialidade. Então, o erro da alternativa é falar semanalmente, né? Vamos lá. Questão letra C. Os serviços de saúde devem elaborar registros médicos individuais, confidenciais, atualizados e precisos para cada um dos reclusos e seus familiares, que a eles devem ter acesso sempre que solicitado. Então, isso daqui eu quero que você fique atento. Ó. O erro está onde? Seus familiares. Isso daí. Rodrigão, eu não acertei, eu não falei isso daí. Tá, para você que não falou, o que que acontece? Ó, lembra lá que esses registros médicos, eles são individuais. Então, vai ser garantido ao recluso, não ao familiar, tá? O familiar aqui, se você está fazendo confusão, você deve estar pensando assim, essa terceira pessoa aí. Só que essa terceira pessoa, não é? As regras de Mandela não especificaram que tem que ser a família, viu? Então, vai ter acesso, quem? O registro, o recluso, sempre que ele solicitar um registro individualizado, e uma terceira pessoa por ele indicada, tá bom? Vamos lá. Letra D. O registro médico deve ser encaminhado para o serviço de saúde do estabelecimento prisional, para o qual o recluso é transferido, encontrando-se sujeita à confidencialidade profissional. O termo até é interessante, mas é a confidencialidade médica. Tá bom? Porque o profissional pode ser profissional de várias áreas. Mas, Rodrigão, fica subentendido ali. Só que nesse caso específico, as regras de Mandela foram muito taxativas, tá bom? Eu tenho uma confidencialidade médica. Então, aqui nós finalizamos o nosso estudo sobre a parte médica. Você viu aí, junto comigo, que vai ter acesso, vai ter uma presença diária do médico para as pessoas que estão, né, com doenças graves, para as pessoas que estão com doenças físicas, enfim. Nós vimos também que as mulheres, né, em estado de gravidez, ou se acabaram de dar à luz, elas têm que ter dentro da unidade prisional um local especial para elas, que o parto precisa ser numa unidade civil. Caso o parto seja numa unidade prisional, isso não deve constar da certidão de nascimento. Nós vimos também que saúde, para as regras de Mandela, inclui saúde física e saúde mental.
Então, essa parte aqui... e um detalhe importante sobre aquilo que nós comentamos sobre os experimentos científicos, viu? Então, nós caminhamos aqui, nós delineamos juntos todas as partes referentes à saúde dos reclusos. Então, muita atenção quanto a isso. Também os registros médicos, né, que são individuais. Eu já falando individualizados, mas são individuais, né? E dessa forma, nós conseguimos concluir aqui juntos. Qualquer dúvida pode me mandar, que eu estou aqui junto com você, beleza? Tem que vibrar. Vamos lá, caveira. Valeu.